O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos, estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus pôs as mãos sobre ela. Imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E, tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde, então, nestes dias, para seres curados. Não é dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhes de beber? Mesmo que seja dia de sábado, esta mulher, esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O povo se alegrava e aqueles que receberam a resposta ficaram envergonhados. Pois bem, hoje a liturgia nos fala e nos dá essa palavra tão fácil de dizer, mas tão difícil da gente compreender. Liberdade. Liberdade. O que é liberdade? É eu fazer o que eu quero? Pode ser. Mas a verdadeira liberdade é estar em Deus, seguir a graça, a luz do Espírito Santo na minha vida. Essa sim é a verdadeira liberdade. Ser escravo do pecado, da carne, das vontades humanas, parece liberdade, mas é fake news. É mentira. A verdadeira liberdade é seguir a graça, a sabedoria, o discernimento, os dons do Espírito. Seguir a Deus. Essa sim é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é aquela que nos faz o Espírito estar bem perto de Deus, seguir a voz de Deus. Só que vivemos em um mundo que diz o contrário. A liberdade é eu fazer o que eu quero sem ter nenhuma barreira me atrapalhando. É eu fazer aquilo que eu bem entender e que eu quiser. É o que o mundo está aí. Não precisa ir para muito longe, não. Dentro de casa, eu acho que tem alguém que já, se precisa, às vezes, quem é pai, é mãe, precisa chamar, conversar, e parece que seu argumento não convence, porque ele quer fazer aquilo que ele ouviu falar, ou que se alguém falou para ele. E aí é a liberdade mal usada, que não é compreendida. E aí vira libertinagem. Parece, mas tem muita diferença, não é?
liberdade em Deus, fazer as coisas de Deus, buscar as coisas do Espírito, viver as coisas do Espírito. Ah, padre, mas eu sou humano. Sim. Em momento nenhum eu estou dizendo que você é anjo, viu? Nem é santo como Frei Galvão. Nós somos humanos. Nós temos as nossas dificuldades. Nós temos as nossas, vamos dizer assim, nossos pecados ainda que a gente está lutando, buscando. Mas o problema, minha gente, é viver como se não estivesse nem aí para nada. Se a gente liga a televisão, nossa Senhora, se não é em uma TV que você sabe o conteúdo, você vai ver de tudo. Ensinando as crianças, e até o pior é quando eu vejo pessoas adultas, maduras, que já, como diz o ditado, já nadou tanto, já nadou, já passou, quase se afoga e morrer na praia. Porque você vê a cabeça mudou totalmente. Não, padre, isso aí já mudou. Não, não mudou não. Quem te disse? Ah, fulano na televisão estava falando. Olha, quem é fulano? Ele é o Papa? Ele que dirige a igreja? Ele é o Espírito Santo? Porque eu sigo a igreja. Eu sigo aquilo que Deus nos diz, através da igreja. E quantas vezes, na nossa casa, volto a dizer isso, a gente vê essa questão. E para a gente, às vezes, não discutir, não levar a verdade, porque, aí eu digo para você, procura saber coisas da tua igreja, viu? Porque se você não tem argumento, o mundo da libertinagem tem muitos argumentos. E vai colocar você e eu num bolso. Mas eu preciso saber o que a minha igreja diz, o que os documentos da igreja diz. Olha, e está hoje na minha mãozinha, viu? Porque se você pega o celular e coloca lá documento tal, você vai ter lá na sua mão, no seu celular. Mas o que acontece? As pessoas não buscam saber, falam a coisa querendo argumentar, só que o mundo está cheio de argumento, e aí se perde. Fica sem resposta para o filho, para o neto, e aí ele fala, ganhei. Já tenho todos os argumentos, ela tentou me trazer alguma coisa, pronto, ou ele. Nós vivemos nesse tempo em que o mundo que está doente, está envergado como essa mulher, e que não consegue olhar para Deus, só olha para baixo, o mundo está assim. O mundo está envergado para baixo. E essa envergadura, essa prisão que o mal está fazendo com todos nós, e que a gente precisa ter atenção, ele quer deixando a gente olhando para baixo, para aqui, ó, para a terra, para as coisas daqui, da carne. E Jesus cura aquela mulher, para que ela volte a ficar ereta. Olhe para ele, olhe para o céu, olhe para o outro. O mal quer fazer isso com a gente. Repito, para a gente guardar isso nesse dia. Argumentos, o mundo está cheio. E cada vez mais a gente vai vendo, ouvindo, e quando a gente menos espera, estamos vivendo o perigo, o veneno. E era para a gente andar assim, como o Senhor nos fez, como Deus nos fez, imagem e
semelhança, com a cabeça erguida. Mas o pecado nos deixa assim, e cada vez mais a gente vai baixando. Esse é o símbolo dessa mulher. Ninguém sabe o que ela fez. Mas o se envergar, andar olhando para o chão, é a nossa humanidade, que perde a verdadeira liberdade e, como um escravo, fica olhando as coisas do mundo e quer viver as coisas do mundo sem olhar para Deus mais. Acredito, eu fico imaginando que aquela mulher não conseguia nem olhar para Jesus direito. Por quê? Já estava tanto tempo, 18 anos. É um tempo muito grande. Eu até procurei para saber o significado do número 18, não encontrei. Vou procurar de novo. Porque lá em uma outra passagem bíblica a gente também tem esse número. Aquela mulher que sofria de hemorragia estava há 18 anos também sofrendo. E Jesus cura aquela mulher e Jesus cura essa mulher. Tirou o sofrimento. E aí eu quero dizer uma coisa para você. Voltando àquilo que eu estava falando do procure saber o que a igreja quer dizer. Porque se eu estou vivendo e eu acho que aquilo é o importante, é o verdadeiro, está certo. Mas cuidado, porque a lei também mata. Qual era a lei aqui? Sábado é dia de rezar, não é dia de curar. Foi o que o questionador aqui questionou Jesus. Só que a gente vive uma lei mentirosa. Olha o que Jesus diz, essa palavra muito forte, viu? Hipócrita. Vocês todos são hipócritas. Por quê? Eles soltavam os animais para comer. Pior ainda, era um trabalho, não é? Você ir lá, pegar o bichinho, carregar, o que você fazia todos os dias. Aí curar uma pessoa não pode, porque é dia de sábado. Cuidado com a sua e a nossa e a minha hipocrisia. Às vezes a gente pensa que somos os tais. Se a gente não busca viver no Espírito, busca viver o que o Espírito está dizendo e não a minha humanidade, o que eu acho, senão a gente vive essa hipocrisia. Tem que ser desse jeito. Não, não tem que ser desse jeito. Eu sempre questiono as pessoas quando se fala de eu sou do lado A, do lado B. Se Jesus estivesse aqui, o que Jesus ia fazer? Ele ia ficar do lado A e ia deixar o lado B? Jesus ia ser corintiano e não ia ser palmeirense? Jesus ia pegar um chicote. Mas daqueles, viu? É vara de marmelo que chama? Ia pegar uma vara de marmelo, mas ia dar chicotada. Daquelas. No lado A e no lado B. Porque todos dois vivem hipocrisia. E a gente se acha, porque os meus argumentos são maiores do que o dele. Porque isso aqui está vivendo o que Jesus mandou. Está errado, minha gente. A liberdade vem do Espírito. Do Espírito. E não o que eu acho que é. Endureço a lei de Deus, achando que Deus está ali, com um dedão apontando para todo mundo. Você fez isso, seu bandido.
Olha a imagem do Pai da Misericórdia. Ele está fazendo o que com aquele jovem? Acolhendo, abraçando. Nós precisamos viver o Espírito. Só o Espírito Santo. Só com a graça e a sabedoria do Espírito Santo, a gente vai ter um coração livre. Livre não é para pecar, é para viver a lei de Deus. Uma vez, há muito tempo atrás, eu morava aqui em Cachoeira Paulista, e estava na minha casa. Quem estava aqui na missa viu isso. Era um sábado, eu estava celebrando a missa, de manhã. E aí, eu ia sair, e eu já tinha começado a missa. Falei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sozinho, porque eu ia celebrar, e naquele dia eu ia sair, não ia dar tempo para voltar para celebrar a missa. O telefone tocou. E tocava, eu falei, meu Deus do céu, na hora que eu vou começar a missa, o telefone tocou. Saí, deixei a missa e fui atender o telefone. Não lembro qual era a menina aqui, desesperada. Padre, pelo amor de Deus, o padre não veio para a missa, não sei o que aconteceu, ele foi para algum lugar, não sei o que, era um sábado. Aí o que é que eu fiz? Vou ter que parar a missa. E corri para vir celebrar a missa aqui. Melhor ainda, né? Estava com o povo, lá eu estava sozinho. Mas pela lei diz o quê? Você começou a missa, você não pode parar. Só se você matar o padre, viu? Mas se morreu uma pessoa, outro dia estava até nas redes sociais, não sei se vocês viram, um homem foi lá, um senhor estava rezando, caiu, morreu lá no meio da igreja. O padre estava celebrando e o corpo do homem estava ali. Que horror! O padre continuou a missa. O sacrifício de Jesus não pode parar. Eu parei. E aí? Pela lei, o padre fez um pecado, não é? Mas o padre estava sozinho, ia celebrar a missa para mim ou celebrar a missa para o povo? Não se ingessa a lei de Deus. Bendito o Espírito Santo que falou, para e atenda o telefone. E eu fui atender o telefone no meio da missa, viu? O telefone lá na sala e eu fui correndo. Falei, será que aconteceu alguma coisa, gente? Uma hora dessa? E aconteceu. Só que aqueles que são radicais, olha só o que o padre está dizendo em rede de televisão. Comecei a missa aqui. Fiz de novo o nome do Pai, pedi para o povo colocar as tensões, foi o que eu estava fazendo na outra missa, e celebrei a missa. Ponto final. Quem está no Espírito, ouve as coisas do Espírito e vai. Quem está tão preso que tem que ficar assim, porque é assim que tem que ficar, se perde. Deixa a graça de Deus passar. Que nesse dia de São de Frei Galvão, a gente possa refletir um pouquinho sobre isso. No seu tempo, ele fez tantas coisas, tantos sinais, e quantas pessoas foram tocadas pela vida de Frei Galvão. Lembro de uma história que diz que uma pessoa queria levar para Frei Galvão umas galinhas. Ele era muito querido, né? E aí o povo pegou as galinhas e foram levar um moço. E quando chegou a um determinado lugar, aquelas galinhas saíram correndo. E o moço foi atrás para catar, né? Ia levar para o Frei Galvão, como é que as galinhas estão indo embora? E uma daquelas foi lá para dentro do mato. E ele corria, a galinha corria lá para dentro. Ele gritou, galinha do capeta,
mas conseguiu pegar. Levou para Frei Galvão. Eita, nós, o homem era cheio do Espírito, viu? Esse era conduzido pelo Espírito. Quando o homem apresentou as galinhas, olha, Frei, trouxe essas galinhas para você. Ele disse assim, essas eu quero, aquela não. Aquela você deu para o capeta. Homem do Espírito. Nem estava lá, nem sabia o que tinha acontecido. Mas era um homem conduzido pela graça do Espírito. Que peçamos essa graça também na nossa vida. Talvez a gente não vai ser igual a ele não, viu? Mas pelo menos um pouquinho já ajuda, não é?